Seja muito bem-vindo a mais esse estudo. Hoje nós falaremos sobre uma passagem que encontraremos em Mateus, no capítulo 7, versículo 24 a 27, e também em Lucas, no capítulo 6, versículos 46 a 49. É uma passagem que não tem muita diferença, de um evangelho para o outro. Então nós utilizaremos apenas o evangelho de Lucas, mas é semelhante ao Evangelho de Mateus. E é uma passagem bastante conhecida. Jesus fala o seguinte: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. E aí Jesus começa a contar. É semelhante ao homem que edificou uma casa, e cavou e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com força, com ímpeto, naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu. E foi grande a ruína daquela casa. Então aqui Jesus ele está nos chamando a atenção, Porque muitas vezes nós colocamos Jesus como nosso mestre, como Senhor, como Deus, adoramos a Jesus, só que isso não basta. O que Jesus quer de nós não é a adoração da sua pessoa. Em momento algum ele falou para adorarmos, no sentido de ficarmos louvando o nome dele, a figura dele. Jesus não quer isso. O que Jesus nos fala aqui é que ele nos aconselha, ou ele gostaria que nós praticássemos a mensagem dele. Que isso, com certeza, é muito mais importante. Então, se nós estamos chamando Senhor, Senhor, ou estamos adorando, e não fazemos o que ele nos orientou ou nos instruiu, de nada vai adiantar. Não é isso que ele se propôs. Não foi por esse motivo que ele veio e trouxe o Evangelho ou a Boa Nova para nos orientar, nos ensinar. E aí ele fala que aquele que ouve a sua palavra e as pratica, busca o entendimento, a observação, será semelhante ao homem que, quando foi fazer a sua casa, ele construiu lá, todos os alicerces, embaixo do solo, sobre a rocha. Então tem uma dureza, uma rigidez. E isso ele está falando com relação aos nossos valores e crenças. Então, se esse evangelho, se esses ensinamentos que ele nos trouxe fazerem parte do nosso caráter, essas crenças bem estudadas, com interpretações corretas sobre a mensagem dele, e isso se tornar mesmo nossos valores, aquilo que nós priorizamos, aquilo que nós damos importância, que são os nossos valores, nós assemelharemos àquele que construiu a casa, mas que embaixo do solo tem todos a estrutura necessária para dar a rigidez e a firmeza na casa. E quando vem a chuva ou a tempestade ou a água e bate, Jesus está se referindo às dificuldades de nossa vida, aos obstáculos,
aos problemas que surgem em nossas vidas. Se não tivermos isso aqui, ó, a profundidade do Evangelho em nossas vidas, os problemas que virão, nós não conseguiremos enfrentá-los, né? Se nós tivermos a crença, por exemplo, na eternidade da vida, entendemos a lei de causa e efeito, essas crenças, né, elas vão nos suportar diante dos obstáculos que todos nós temos ou teremos em nossas vidas. Já aquele que fala assim, ah não, Jesus é o meu Senhor, e tá bom, e fica, né, só nessa adoração, é semelhante àquela casa que não tem a fundação. E aí qualquer coisa que vier, qualquer problema, qualquer dificuldade, a casa cai. Então, o que Jesus está nos falando nessa passagem é que devemos buscar a prática, né? Não adianta colocarmos Jesus na cruz lá em cima, dentro apenas de uma igreja, né? E ficarmos o adorando. Nós temos que tirar Jesus da cruz, trazê-lo para o nosso dia a dia, entender a mensagem dele verdadeiramente e buscar colocar aquilo no nosso interior, na nossa fundação, nos nossos valores, nas nossas crenças, para que os nossos comportamentos sejam sempre resultados daquilo que nós temos dentro de nosso coração. E aí teremos com a fé, né, uma força inabalável. E é isso que Jesus nos recomenda. Que não então o chamemos apenas de Senhor, Senhor, mas que façamos aquilo que Ele nos ensinou, aquilo que, né, Ele trouxe para nós, e o sigamos então como um guia, e não simplesmente como uma figura ou uma imagem que muitas vezes é somente louvada. Obrigado a todos e até o próximo estudo.